Fala, tropa, tá começando mais um Na Cara do Gol e aqui eu vou explicar para vocês, analisar os melhores jogos do dia, tá? Também compartilhar algumas apostas que eu fiz, inclusive será duas aqui na Champions League, que cara, show de bola, ainda bem que voltou com a Champions League, a melhor e maior competição de clubes do mundo, tá? E para você que tá chegando aqui agora, já se inscreve no canal, já curte o vídeo, por quê? Para que você seja notificado todos os dias de quando eu posto o vídeo com as análises do dia. Essas análises eu já recebi muitos feedbacks de vocês, que já me acompanham há um tempo, que tem ajudado bastante. E para ajudar ainda mais, eu deixei aqui na descrição o Geração Green, que é meu grupo gratuito no Telegram, tá? Um grupo onde eu compartilho bets, eu compartilho também dicas para que você evolua como apostador, para que você seja mais assertivo e passe a lucrar mais. Então vai para lá eu compartilho aposta de pré-jogo, no ao vivo, muitas dicas, vale muito a pena. Entra agora no Geração Green, depois volta aqui pro vídeo, que nós vamos começar as análises. Eu já vou começar com Champions League, tá? E para começar na Champions League, eu vou começar com o favorito da Champions League, obviamente, que é o Manchester City, tá? O Manchester City recebe a Inter de Milão dentro de casa. O Manchester City que junto com o Barcelona, na minha opinião, esse início de temporada, olha o que eu tô falando aqui, início de temporada, esses primeiros jogos, o City e o Barcelona foram os times que mais se destacaram, né? Junto ali vem o Bayern de Munique, mas o City e Barcelona realmente está tendo um desempenho muito fora da curva, excelente, jogando muito. Para o City isso chega a ser até normal, né? Para o Barcelona, não, porque a temporada passada não foi tão boa, o time não conseguiu ganhar nada. Mas essa temporada com o Hansi Flick realmente o time melhorou bastante. O Manchester City segue muito forte, o Haaland simplesmente marcou já 9 gols na temporada em 4 jogos de Premier League, 9 gols. É realmente um absurdo. O Haaland que falou que descansou bastante porque não foi para a Euro com a Noruega e, consequentemente, por isso que está tendo esse desempenho, está sobrando realmente. Galera, a Inter de Milão é uma boa equipe, é uma equipe que se defende bem. Mas o fato do City jogar dentro de casa e pela bola que está apresentando, pela bola que está jogando, e a Inter não está apresentando essa bola toda, está tendo muita dificuldade no setor ofensivo, né, principalmente no setor ofensivo. Inclusive vem de um empate por 1-1 contra a equipe do Monza, ganhou da Atalanta, ganhou do Lecce, né, empatou também contra o Genoa. Então, assim, a Inter vem tendo dificuldades em vencer os jogos e vai enfrentar simplesmente a melhor equipe do campeonato, a equipe que está voando no campeonato na temporada, que é o City, tá? Então eu gosto sim de estar a favor da vitória do City, como eu sempre estou. Para você ter ideia, na Premier League, exceto o jogo contra o Chelsea, que foi na primeira rodada que eu não apostei, em todos os outros jogos do City, eu apostei na vitória do City no primeiro tempo no jogo, tá? Então ele venceu todos os jogos, inclusive do Chelsea, no primeiro tempo. Aqui, obviamente, eu não vou recomendar a vitória do City no primeiro tempo, mas eu recomendo a vitória do City diante da Inter de Milão dentro de casa, tá? Inclusive, eu peguei essa cotação pagando 1,55 na Bet5, na Bet tá pagando 1,50, mas na Bet5 tá pagando 1,55. Vou deixar aqui o link na descrição, já é uma aposta que eu compartilho com você, tá? Outro jogo também que eu vejo com bons olhos, muito interessante, é o PSG contra o Girona. O Girona que acabou sofrendo uma goleada do Barcelona agora no último jogo, e vai enfrentar um PSG que também começou muito bem a temporada. Cara, o PSG tá criando muitas chances. Parece que a saída do Mbappé fez bem para esse time. Por quê? Eles não estão mais dependentes somente do Mbappé. Antigamente toda a construção era para a finalização ser do Mbappé. Agora não. Agora eles jogam com o Barcola, eles jogam com o Dembélé, sabe? O Colomani participa, jogou o Asensio agora no final de semana, participou, teve muitas chances de marcar, marcou gol impedido 2 vezes. Cara, o PSG está criando muitas oportunidades com todo mundo. E um dos pontos que eu mais aumento aqui, destaco aqui para vocês, é o meio campo do PSG que está muito bem, né? Com o Fabian Ruiz, com o João Neves e jogou o Lee, né? Eles parece que se complementaram e funcionou muito bem no campeonato francês. O time está vencendo os seus jogos e vencendo com autoridade. E o Girona a gente sabe que perdeu muitos atletas para essa temporada. Perdeu o Dovbyk, né? Foi para Roma. Perdeu o Savinho, que foi o principal jogador. Perdeu
lateral brasileiro, que foi pro Borussia Dortmund, perdeu muitos jogadores a equipe do Girona. E o fato de perder esses jogadores, o time caiu muito de rendimento para essa temporada. Infelizmente, não é aquele Girona que a gente viu na temporada passada. É tanto que se a gente for olhar os últimos jogos do Girona, teve a goleada que sofreu diante do Barcelona, venceu o Sevilha, até aí tudo bem, o Osasuna também dentro de casa, perdeu para o Atlético de Madrid, ou seja, todas as vezes que pegou um time ali que vai brigar da parte do meio para cima da tabela no campeonato espanhol, eles simplesmente perderam e como se trata do Barcelona tomou 4 gols e do Atlético de Madrid tomou 3 gols. E agora vai enfrentar uma equipe que está muito bem encaixada coletivamente e quando o coletivo funciona, a gente sabe que o individual também sobressai. E é o que está acontecendo no caso de Dembélé, no caso de Barcola, que são excelentes jogadores, por isso que o PSG vem marcando muitos gols. Tá? Eu gosto sim de olhar para o cenário da vitória do PSG, o handicap -1 para mim é interessante, mas eu gosto também de estar de olho no mercado de gols, visto que ambos os times têm uma média muito alta de gols em seus jogos, uma média de 3 gols por jogo, mas o PSG vem marcando 2 gols com regularidade. Então vale a pena ficar de olho no acima de 1,5, vale a pena ficar de olho na vitória do PSG ou o handicap -1, por ser Champions League, por ser estreia em campeonato, tá? Continuando aqui, nós temos mais 4 jogos, né? No caso do Clube Bruges contra o Borussia Dortmund, é um jogo que o fato do Borussia Dortmund jogar fora de casa, acho que pode se complicar, mas olho sempre no mercado de gols, né? Nos jogos do Borussia Dortmund, principalmente fora de casa. Eu gosto desse acima de 1,5, tá pagando um pouco, mas é algo que dá pra gente levar pro ao vivo. O empate anula também para o Borussia Dortmund é uma boa opção, dá para se pensar. O Borussia Dortmund é muito superior, mas eu preferi levar esse jogo pro ao vivo, tá? O Celtic aqui é bem favorito dentro de casa diante do Slovan, mas essa odds não me agrada. Se tivesse pagando aqui 1,55, 1,60, eu iria na vitória do Celtic, mas como está pagando 1,33, para mim é uma cotação extremamente ajustada. Qual é o meu conselho aqui para você? Levar esse jogo pro ao vivo. No ao vivo, você observando que o Celtic está dominando a partida, pressionando bastante, sem sofrer contra-ataques, né, sem ceder tantas oportunidades para o Slovan, dá para se pensar assim numa vitória do Celtic quando chegar numa cotação em 55. 1,33 realmente não dá. Realmente é uma linha muito justa e justa para baixo, né? E a gente tem que buscar odds de valor. Mas o Celtic é bem favorito, o Celtic que tem um time bem rápido, né? Um time que costuma dentro de casa dominar a partida, começou muito bem, né, o campeonato escocês, inclusive já passou pelo clássico contra a equipe do Rangers aqui, onde venceu por 3-0 com muita autoridade. Defensivamente é um time que não está sofrendo bastante, justamente por isso que eu coloquei essa observação. Se não estiver sofrendo tantos contra-ataques, dá para se pensar assim nessa vitória do Celtic, tá? É um time que tem uma média muito alta de gols marcados e de gols sofridos é muito baixa, beleza? Mas obviamente a gente está falando de campeonato escocês, aqui é Champions League. E Sparta Praga e Salzburg, não dá pra gente, não quero recomendar nada para vocês nem criar viés, assim como o Bolonha contra a equipe do Shakhtar. O Bolonha perdeu muitos jogadores, inclusive seu técnico, né? A mesma situação ali parecida com a equipe do Girona, ainda chega a ser pior, tá? E eu não quero recomendar nada para vocês nesses dois jogos, porque são equipes que não estão acostumadas a brigar na Champions League, né? Então a gente está falando de equipes da prateleira de baixo da tabela, né, da Champions League. Então, por exemplo, eu não vejo um Sparta Praga, um Salzburg, um Bolonha, um Shakhtar chegando numa fase de quartas de finais numa Champions League, por exemplo, né? Vai ser uma luta para eles chegarem nas oitavas de finais, por exemplo, aqui na Champions League. Então, são jogos onde eu vejo um equilíbrio muito grande e eu não quero recomendar nada para vocês no pré-jogo justamente por conta desse equilíbrio que tudo pode acontecer. Bolonha, por exemplo, pode sentir, né, estar na Champions League, Sparta Praga junto com o Salzburg também. Então é algo que realmente se torna muito imprevisível. Na Champions League asiática, nós temos o Shanghai Port, beleza? Jogando dentro de casa. E eu gosto sim dessa cotação em 53. Por conta do Xangai ser a melhor equipe da China. Então, por ser a melhor equipe da China, vale o voto de confiança, ainda mais jogando dentro de casa. Tem um ataque muito forte. Então vale a pena estar de olho na vitória do Xangai. E no ao vivo vale a pena estar de olho no over. Tá pagando muito pouco, né? Tem que ser no ao vivo mesmo. No gol no primeiro tempo, né? Tudo isso no ao vivo com a cotação melhor e dependendo como esteja o jogo. Mas a vitória do Xangai eu vejo com bons olhos. Outros jogos para complementar, e antes de falar dos jogos para complementar, eu quero falar da Libertadores.
Na Libertadores nós temos dois jogos bem interessantes. O jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro é um jogo que é muito imprevisível esse primeiro momento, né? Esse jogo da ida. Por quê? Eu não sei qual vai ser a postura, principalmente do Atlético Mineiro. Geralmente o Atlético Mineiro, quando joga fora de casa, em um mata-mata, eu tiro isso pelo jogo que apresentou, tanto na Libertadores, mas agora o recente pela Copa do Brasil, eles jogaram totalmente defensivo, jogando por uma bola, né? Foi isso o jogo do Atlético Mineiro e isso que fizeram eles passarem de fase diante do São Paulo. Contra o Fluminense, pelo jogo ser o Maracanã, eu acredito no mesmo cenário. Eu acredito num cenário onde o Atlético Mineiro vai estar fechadinho, né, jogando por uma bola, e o Fluminense tentando propor mais jogo. E esse jogo pode se tornar muito truncado. Por quê? Porque o Fluminense também não vai se expor tanto, pois se expondo tanto pode tomar um gol e ir com o resultado contrário, jogar fora de casa. Então é um jogo para a gente levar para o ao vivo, né? Se eu fosse observar aqui, eu gostaria de entrar no under 3,5, ou seja, para não sair 4 gols na partida, mas está pagando 1,17 e não tem outras coisas para complementar para a gente poder criar uma aposta, tá? Por isso que é um jogo que eu optei em trabalhar no ao vivo, tá? No ao vivo. Um mercado que eu estarei de olho é o mercado de escanteios, principalmente para o Fluminense ter mais cantos, caso esteja atrás do placar. Mas dependendo também como esteja a situação ali no início do jogo, eu posso tomar essa decisão, porque eu acredito que o Fluminense irá propor mais jogo e o Atlético vai ficar mais no contra-ataque. Por isso que a média do Fluminense é até mais alta jogando dentro de casa. Mas é um jogo que é pra gente trabalhar no live. Só para registrar aqui para vocês, ó. Dentro de casa, o Fluminense em 60% dos jogos teve mais cantos do que os adversários. Mas é um jogo que eles podem marcar um gol logo de cara e o Atlético sair mais para o jogo, então pode ficar complicado. Por isso que escanteios eu costumo atuar somente no ao vivo. Um padrão que eu tenho nos jogos do Botafogo nos jogos do Botafogo, independente, né, se é em casa, se é fora de casa, mas quando está dentro de casa é ainda mais forte, é o Botafogo para pelo menos marcar um gol. O Botafogo, dentro de casa, nos seus domínios, ele marcou gol nos últimos 10 jogos, ele marcou em 10 dentro dos seus domínios, tá? Ou, desculpa, nos últimos 10 jogos ele marcou em 9. Então, assim, é um padrão muito forte dessa equipe do Botafogo, pelo menos marcar um gol. E é um padrão que eu gosto de utilizar aqui, tá? Ainda mais pelo fato deles se atirarem, ter muita intensidade no início do jogo para poder marcar. Outro padrão que eu gosto bastante nos jogos do Botafogo é para eles marcarem pelo menos 3 cantos, tá? Então, Botafogo para marcar um gol e marcar também 3 cantos, tá pagando bem e é algo que eu gosto bastante para esse jogo. É um padrão que eu sempre utilizo nos jogos do Botafogo, tá? Os outros jogos que eu vou deixar aqui complementares para vocês por exemplo, o jogo do Ajax. O Ajax é favorito aqui, mas não é um time tão confiável para pré-jogo, somente para ao vivo. Na Copa da Rússia temos que esperar as escalações, se vai com o time titular ou não. Alguns times costumam poupar nos jogos de Copa, né? Pela Copa da Liga Inglesa, nós temos o Brighton, mas o Brighton teve dificuldade em marcar gol, né, no último jogo. Então deixo um alerta aqui para você, mas é favorito. Tottenham também é favorito, mas pode ser que entre com um time completamente reserva. Então é algo que dá para a gente esperar, para consolidar. Os jogos na MLS, eu vou destacar aqui 2 jogos que são jogos favoráveis para gols, tá? Inter Miami contra o Atlanta, vale a pena estar de olho no ambos marcam. Vale a pena estar de olho no over 1,5, obviamente, no ambos marcam over 1,5. Outro jogo também favorável, bastante favorável para gols, é o jogo do Portland contra o Los Angeles Galaxy. Também vale a pena estar de olho no ambos marcam, tá? São jogos aí complementares para vocês. Que seja um dia muito lucrativo para todos nós essa quarta-feira. Vamos para cima e conta 100% comigo. Lembra de entrar no Geração Green, hein? Vou deixar algumas apostas lá para vocês. Tamo junto.